Esta série de vídeos que eu estou fazendo do canal Sônia Maia Viagens, e se você gostar, você dá um like, inscreve-se no canal, é sobre os pontos turísticos de Lisboa. Então, nesse de hoje, nós vamos dar um destaque ao Arco da Rua Augusta e a Praça do Comércio. Então, vejam bem, durante os vídeos aí, vocês vão vendo exatamente isso que eu estou falando. Este arco da Rua Augusta, ele faz uma comunicação entre a Rua Augusta e a Praça do Comércio. Então, são dois pontos muito visitados vamos dizer assim, verdadeiros points em Lisboa. Mas o nosso destaque agora vai ser para o Miradouro do Arco da Rua Augusta, que é exatamente esse que está aparecendo ali, né, que nós vimos há pouco tempinho, tá? E onde eu vou mostrar, olha, ele lá no fundo, olha a Rua Augusta, lá o Miradouro, certo? E bem depois dele, lá onde vê aquela estátua no fundo, é a Praça do Comércio. Então, esse miradouro da Rua Augusta, eu cheguei, comprei um ticket que é muito baratinho e você sobe, como eu vou explicar aqui nos mínimos detalhes, uma parte em elevador e depois 2 lances em escada. Essas escadas que vocês vão perceber aí, elas não estão na minha subida, elas estão na minha descida. Mas o que eu quero chamar a atenção, acima de tudo, é como é difícil o acesso. Então, vamos lá. Entrei, comprei o ticket e segui para o elevador. Por questão de segurança, um máximo de 35 pessoas podem estar no topo ao mesmo tempo. Portanto, pode haver fila, principalmente no verão. Suba a um dos ícones aí, olha, de Lisboa para ter uma vista única. É espetacular a vista que se tem de Lisboa. Ele foi aberto ao público desde 9 de agosto de 2013. Aí, Arco da Augusta, a entrada, da Rua Augusta, a entrada. Nesse ponto aí é que você vai entrar, você compra o ticket, que é bem baratinho, sobe o elevador, depois sobe 2 vãos de escadas. Enquanto vocês estão vendo aí as escadas, o tipo de escadas, não é fácil de chegar lá, mas a vista é impressionante. Eu vou contando a história. Aberto ao público, como eu estava falando, desde 9 de agosto de 2013, esse espaço privilegiado deixa Lisboa literalmente a seus pés. A entrada no monumento faz-se pela Rua Augusta, como nós vimos ali, através de uma pequena porta, mesmo ao lado do arco. O bilhete, que custa € 2,50, garante o acesso ao elevador que leva os visitantes até o piso superior. Depois é preciso subir quase 40 degraus para alcançar a Sala do Relógio, que em 1941 substituiu o mecanismo original. Olha as escadas como são. Aí é o primeiro piso, é onde está a máquina do relógio. Depois você sobe mais no vão. Nesse espaço foi colocado um painel no qual se dá a conhecer os principais momentos da história do arco, desde que começou a ser pensado em 1759 até a sua conclusão em 1875. Aí, olha, estou mostrando um pouco do que se vê no primeiro piso. Imagine quando você chega no topo. Você tem Lisboa a seus pés. Você vê lá o Castelo de São Jorge lá em cima, vê
mostrando mais escada para se subir. E umas escadas bem mesmo para ir, olha. Então, só quem tem uma certa resistência para chegar lá. Como eu disse, há um elevador, mas ainda é necessário subir um pouco de escada, que tem degraus altos e estreitos. A vista, portanto, não é possível para pessoas com restrições de mobilidade. Aí já é lá em cima. O problema é que o monumento foi inaugurado em 1875, época em que não havia esse tipo de preocupação. Foram feitas adaptações nele para permitir o acesso das pessoas ao topo. A acessibilidade a pessoas com restrição exigiria alterações que prejudicariam e até descaracterizariam o monumento. Aí é a Praça do Comércio, lá no fundo, Rio Tejo. Então, vocês, enquanto eu leio aqui as histórias, estou falando essas histórias, tudo o que vocês vão ver aí, vocês vão se deliciando com essas imagens da Praça do Comércio, do Rio Tejo, dos telhados de Lisboa. Daí até o Miradouro, de onde se avista o Terreiro do Paço, que a Praça do Comércio é também chamado Terreiro do Paço, com uma recentemente restaurada a estátua, essa que vocês estão vendo aí, de equestre de D. José I. Você vê também, aí é onde tem o Museu da Cerveja, aí desse lado, né? Você vê toda a Baixa Pombalina, olha a Igreja da Sé, lá no fundo, aquelas duas torres, certo? O Castelo de São Jorge, né? O Tejo, o Rio Tejo, né? Ainda que subir, olha, a Igreja da Sé, como eu estou focalizando aí, a Igreja da Sé, né? De subir, como eu disse, mais de 40 degraus de uma escada estreita e em caracol. Um esforço que, a julgar pelo entusiasmo das pessoas, você é compensado pela vista que se tem de Lisboa. Como eu disse, por questão de segurança, só 35 pessoas permanecem lá naquela parte alta, eles vão controlando, né? Antes de chegar no topo, ou seja, ao Miradouro, você passa pela Sala dos Relógios. Ele é também chamado do Arco Triunfal da Rua Augusta e sempre impressionou quem passeava na rua pedonal mais movimentada de Lisboa, que é a Rua Augusta. Lá em cima, olha, nós temos o Castelo de São Jorge, onde tem aquela área verde. Mas hoje em dia já pode visitar o topo desse monumento único e ter uma vista verdadeiramente singular e impressionante de Lisboa e da Baixa e do Tejo, como eu estou sempre repetindo. Ele simboliza a força de Lisboa renascida depois da fúria da terra, do fogo e do mar que a consumiram no terremoto de 1755. Todos nós sabemos que foi um terremoto devastador para Lisboa. E lá tem, em latim, escrito: as virtudes dos maiores, a força, a resiliência e as conquistas do povo português. No topo, pode observar magníficas esculturas de Celeste e Anatoly Cameles, onde a glória coroa o gênio e o valor. É impossível não se sentir inspirado por tais valores numa vista de você vê Lisboa em 360 graus. Pode-se ver, é onde melhor se vê Lisboa. Poderíamos comparar assim como o Arco do Triunfo em Paris, que você tem uma vista de 360 graus de Paris. Então, esse seria um miradouro em que você vê Lisboa em 360 graus. Com essa história deste arco triunfal, na exposição que tem lá na Sala do Relógio,
e sinta-se também um conquistador de Lisboa. Ele fica na Rua Augusta, essa rua que está embaixo, olha, que apareceu agora, ó, nós temos aí, olha, a Rua Augusta, todos os dias de 9 às 19, R$ 2,50 é o ingresso e é grátis até as crianças de 5 anos. A vista sobre o Terreiro do Paço, a Baixa Pombalina, a Sé, o Castelo de São Jorge e o Rio Tejo. Agora, o que nós vamos aqui nós já tivemos uma boa ideia dessa parte. Vamos agora ter visualizar um pouquinho, ter um pouquinho de história da Praça do Comércio. Então, olha, nós vimos que o arco da Rua Augusta, liga a Praça do Comércio, que é essa daí, à Rua Augusta, né? A estátua que se vê aí no centro é a estátua de Dom José I, na Praça do Comércio, e nessa praça aí. A Praça do Comércio é mais conhecida por Terreiro do Paço. É uma praça da Baixa de Lisboa, situada junto ao Rio Tejo, na zona que foi o local do Palácio dos Reis de Portugal durante cerca de 2 séculos e que hoje está parcialmente ocupada por alguns departamentos governamentais. É uma das maiores praças da Europa, com cerca de 36 mil metros quadrados. É considerada um símbolo histórico do poder político e manifestação da capitalidade em Portugal. Essa simbologia é comumente associada ao centralismo do Estado. Em 1511, o rei D. Manuel I transferiu a sua residência do Castelo de São Jorge para esse local junto ao rio, o Paço da Ribeira, bem como a sua biblioteca com 70 mil volumes, que foram destruídos pelo terremoto de 1755. Na reconstrução, coordenada por Eugênio dos Santos, a praça tornou-se um elemento fundamental do plano do Marquês de Pombal. Os edifícios que envolvem a praça foram durante décadas utilizados por diferentes ministérios e outras instituições públicas. Hoje, a sua utilização está dividida em departamentos governamentais, atividades culturais e promocionais, hotéis, restaurantes e café. E é num dos edifícios da praça que se encontra o famoso Café Martinho da Arcada, bem ali, olha, onde tem aquelas arcadas que toda hora está aparecendo. O mais antigo de Lisboa e um dos preferidos de Fernando Pessoa, que até hoje ainda se conserva lá o local, a mesa em que ele sentava, com o cafezinho, com a xicrinha que ele tomava, como se estivesse ainda esperando por ele. Então, aí é o Museu da Cerveja, que você não pode deixar de ver, o almoçar no restaurante Martinho da Arcada, e aí, olha, por aí assim, nessa localização, bem aí onde está agora aparecendo de frente. Foi durante muito tempo a entrada nobre de Lisboa e nos degraus de mármores do Cais da Coluna, vindo do Rio, desembarcaram e foram recebidos chefes de Estado e outras figuras em destaque. Nós vamos ver aí no Rio Tejo, você vai ver 2 colunas, e esse é o chamado Cais das Colunas. Aqui, olha, nós temos. O nome origina-se dos 2 pilares na zona ribeirinha, em uma obra realizada durante a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Os pilares, junto a uma escadaria de mármore que desce até o rio, têm inspiração maçônica e fazem referências a 2 colunas do Templo de Salomão, a sabedoria e a devoção. O local serviu de desembarque de figuras de prestígio como a rainha Isabel II,
na Inglaterra, em 1957, ou seja, a Rainha Elizabeth, certo? No centro da praça, nós vimos lá que tem a estátua equestre de D. José, que foi erguida em 1775 por Joaquim Machado de Castro, o principal escultor português do século XVIII. Do lado norte da praça encontra-se o Arco Triunfal. Olha, aqui estão começando a aparecer essas colunas que eu falei, olha, lá dentro d'água. Ali apareceu uma, aqui, olhem. Então, essas duas colunas, é exatamente o que eu falei, que é chamado do cais das colunas. E foi pessoas importantes desembarcaram aí, inclusive a rainha Elizabeth. Então, o que eu. Aqui nós temos muita coisas assim para falar sobre a Praça do Comércio, mas ficaria um pouco longo o vídeo. Eu acho que dá para vocês terem uma ideia do que foi falado. Então, se vocês gostaram, vocês dêem um like, inscrevam no meu canal e não deixem de ver os vídeos que eu estou falando sobre os pontos turísticos de Portugal. Eu já fiz sobre o Miradouro de Santa Luzia, e as Portas do Sol, já sobre o mercado, o Museu da Cerveja, certo? E aí eu vou desenvolvendo para facilitar cada vez mais a vida do turista. Então, se você gostou, dê um like e se inscreva no meu canal.